Por muito tempo, a humanidade acreditou numa ideia que hoje nos parece absurda: a de que a vida poderia surgir do nada, da matéria inanimada, como se uma pedra pudesse dar origem a um cavalo ou uma ovelha do ar. Essa crença, conhecida como geração espontânea, foi defendida por Aristóteles e abraçada pela Igreja Católica durante séculos, moldando a forma como olhávamos para o mistério da vida. Imagine só: a ideia de que a vida brotava do vazio, sem uma origem real, parecia tão evidente que ninguém ousava questionar. Até que um homem chamado Francesco Redi decidiu pôr essa ideia à prova. Ele pegou um pedaço de carne e colocou em 2 frascos, um aberto e outro fechado. Com o tempo, no frasco aberto surgiram moscas e larvas, enquanto no fechado nada apareceu. Essa simples experiência foi o primeiro passo para derrubar a crença da geração espontânea, dando origem ao conceito de que toda vida vem de outra vida pré-existente, a biogênese, mas a história não parou aí. Com o avanço da ciência e o surgimento do microscópio, uma nova batalha começou entre os pesquisadores Needham e Spallanzani. Needham acreditava que a vida surgia mesmo após o aquecimento de substâncias nutritivas, enquanto Spallanzani defendia que se o aquecimento fosse feito por tempo suficiente, não haveria vida. Ele ferveu frascos por muito mais tempo e não encontrou nenhum sinal de vida, provocando um embate que durou décadas e dividiu a comunidade científica. Esse duelo só foi encerrado definitivamente em 1862 por Louis Pasteur, que usou um frasco com um gargalo em formato de pescoço de cisne para provar que, mesmo após a fervura, o caldo nutritivo só se contaminava se o gargalo fosse quebrado ou inclinado, permitindo a entrada de micro-organismos. Pasteur provou de forma clara e definitiva que a vida não surge do nada, mas sim de outras formas de vida já existentes. Se toda a vida vem de outra vida, como surgiu o primeiro ser vivo no planeta? Essa pergunta continua intrigando os cientistas até hoje, e várias hipóteses tentam explicar esse enigma. Uma delas é a hipótese da panspermia, que sugere que a vida teria chegado à Terra por meio de esporos trazidos por meteoritos vindos do espaço. Em 1936, o padre Oparin propôs uma ideia que revolucionaria o pensamento científico sobre o assunto. Ele imaginou que na atmosfera primitiva da Terra existiam moléculas simples como água, amônia, gás hidrogênio e metano, que, submetidas a descargas elétricas e altas temperaturas, teriam se transformado em moléculas mais complexas como aminoácidos e proteínas. Essas moléculas teriam se agrupado para formar estruturas chamadas coacervados, que foram arrastadas pela água da chuva e acumuladas nos mares primitivos, dando origem aos primeiros seres vivos. Mais tarde, em um experimento que ganhou destaque, Stanley Miller e Harold Urey reproduziram as condições da atmosfera primitiva em um laboratório, usando uma câmera com os gases mencionados e descargas elétricas para simular relâmpagos. Para surpresa de todos, conseguiram formar aminoácidos, os blocos básicos da vida, reforçando a hipótese de Oparin e dando pistas concretas sobre como a vida poderia ter surgido a partir da química simples da Terra antiga. Apesar desses avanços, a origem da vida ainda é um mistério em aberto. Uma das hipóteses mais aceitas é a heterotrófica, que sugere que o primeiro ser vivo foi um organismo unicelular, procarionte, anaeróbico e heterotrófico, que fermentava para obter energia. Segundo essa linha de pensamento, esses primeiros seres teriam sido autotróficos químicos, sintetizando seus próprios alimentos a partir da energia liberada pela oxidação de rochas, em um ambiente hostil, sem oxigênio e sob condições extremas. Essa trajetória fascinante da ciência, do mito à experimentação rigorosa, da especulação à comprovação, revela muito mais do que fatos e nomes. Mostra a essência da curiosidade humana, a força do questionamento e a capacidade de mudar nossa visão do mundo mesmo diante de ideias enraizadas por séculos.
Ao olhar para esses experimentos e hipóteses, percebemos que a origem da vida é um quebra-cabeça complexo, onde cada peça descoberta traz mais perguntas e mais desejo de entender o que nos trouxe até aqui. Nesse percurso, vemos não apenas a evolução da ciência, mas também a transformação do nosso olhar sobre a própria vida. Um olhar que passou do misticismo para a razão, da crença cega para a dúvida fundamentada, e que continua a se expandir conforme avançamos em tecnologia e conhecimento. A busca pela origem da vida é uma aventura sem fim, um convite para questionar, explorar e se maravilhar com os mistérios que ainda estão escondidos no passado do nosso planeta. Enquanto refletimos sobre a jornada que percorremos, uma verdade sutil permanece pulsando no silêncio que segue. A vida que conhecemos é um fio contínuo, tecido por mãos invisíveis desde tempos imemoriais. Cada descoberta, cada experimento, é uma centelha que ilumina a vastidão do desconhecido, convidando-nos a olhar para o universo com a humildade do aprendiz e a coragem do explorador. Não é apenas ciência que nos guia, mas a própria essência do ser que pulsa em cada átomo, em cada suspiro da existência. Se ao menos por um instante você sentiu esse eco reverberar dentro de si, que essa sensação se transforme em ação, uma conexão profunda com o mistério e a beleza da vida. Curta para celebrar esse despertar, compartilhe para espalhar essa chama e inscreva-se para continuar navegando por essas águas profundas conosco, porque o verdadeiro conhecimento nasce quando decidimos caminhar juntos, atentos aos sussurros que moldam nosso mundo.